Bom dia, amado irmão, querida irmã, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Capítulo 13 da Carta aos Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, velam como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Hebreus capítulo 13, deveres dos cristãos. O autor da carta aos Hebreus deixou para o último capítulo uma série de conselhos, uma série de deveres que todo cristão deveria seguir. Ele diz: pratique o amor fraternal, seja hospitaleiro, lembre-se dos presos, pratique a beneficência, tenha um matrimônio puro, viva sem avareza, seja fiel às doutrinas bíblicas, preste culto de louvor a Deus com lábios santos. Quantos conselhos maravilhosos para a vida do cristão, mas há um destaque especial para as recomendações. São recomendações para as ovelhas e são recomendações que estão no imperativo. Imperativo é o tempo verbal usado para fazer uma ordem, ou para fazer um pedido, ou para dar um conselho, ou para fazer um convite, de modo que todos nós, como ovelhas do Senhor Jesus, devemos atentar para esses conselhos. Primeiro, diz a palavra de Deus: lembre de seus pastores, porque os pastores devem ser lembrados. Provavelmente, se você conhece a palavra de Deus, se você aceitou Jesus como Salvador, há um pastor que marcou a sua vida. Aqueles que te ensinam a caminhar na presença de Deus, aqueles que te ensinam e ensinam com base na palavra de Deus, aqueles que são homens de fé, aqueles que vivem para a vida ministerial, para o louvor da glória de Deus. Não esqueça dos seus pastores, lembre-se de seus pastores. O segundo conselho: obedeça a seus pastores. Vivemos um tempo em que as pessoas estão passando longe da obediência. Muitas pessoas procuram seus pastores para aconselhamento, mas não seguem os conselhos que recebem. Obedeça ao seu pastor, obedeça aos seus pastores, porque eles usam a Bíblia para te aconselhar, eles usam a palavra de Deus para te orientar. Eles usam a palavra de Deus para te aconselhar e para te exortar. Então, obedeça a seus pastores, porque eles cuidam da sua vida, cuidam dos seus sentimentos, mas, sobretudo, eles cuidam e apacentam a sua alma. Obedeça aos seus pastores. Lembre do pastor, obedeça ao pastor, mas sujeite-se também à liderança do seu pastor. Os pastores são os líderes espirituais que Deus constituiu sobre a igreja. Leve a Deus sempre o seu melhor. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com o melhor que você puder. Procure, então, desta forma, dando o seu melhor para Cristo, procure dar também alegria aos seus pastores. A palavra de Deus diz que seria bom que os pastores dessem conta da sua vida com alegria e não com tristeza, com gemidos, porque diz o versículo 17, isso não vos seria útil. E o quarto e último conselho que
o escritor aos Hebreus reservou para o capítulo 13. Ore pelos seus pastores. O versículo 18 diz: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Ore pelo seu pastor, ore pelo ministério do seu pastor, ore pela vida, pela saúde do seu pastor, ore pela família do seu pastor, ore pelas tarefas do seu pastor. Abençoe a vida do seu pastor, orando por ele, lembrando dele, obedecendo a ele e sujeitando-se à liderança espiritual dele. Que o Senhor te abençoe e que seja um dia de graça e de paz na sua vida.